Olá, gente, bom dia. Vamos para mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que o Senhor venha verdadeiramente usar a minha vida, que eu possa ser um canal do fluir do Espírito Santo para edificar a sua fé. Vamos orar? Deus amado, queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos na nossa vida. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos está dando hoje, Senhor, de ouvirmos mais uma mensagem do teu coração, mais uma palavra de edificação da nossa fé, edificação do nosso espírito. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que cada dia mais, ó Pai, tu venhas, ó Pai, trazer, Senhor, ao coração de cada um de nós, ó Pai, que ouvimos a tua palavra, fome e sede da tua presença, que o Senhor venha despertar cada vez mais o anseio, ó Pai, em nos alimentar, nos fortalecer, nos relacionar com a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma nesse momento a nossa mente, Pai, que nós declaramos todo pensamento cativo à autoridade do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e repreendo já, desde já, todo e qualquer tipo de distração à nossa mente, à nossa atenção. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda distração, para que a nossa mente seja completamente tomada pelo teu Espírito, a fim de termos o entendimento pleno da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês é sobre a fé que move o sobrenatural. Essa palavra é uma palavra que queima muito dentro de mim e eu vou ter muita alegria em poder compartilhar com vocês. Quero agradecer já desde já pela atenção de vocês, pelo interesse de cada um aí em estar ouvindo a mensagem de Deus. Então vamos lá. A fé que move o sobrenatural. Uma das coisas que mais chamam a atenção de Deus é a fé. Sabe, a fé é aquilo que ativa o milagre de Deus na nossa vida. Eu anotei aqui que duas coisas são necessárias para que um milagre aconteça. A primeira é a necessidade, as impossibilidades, são, sabe, as causas impossíveis. Isso é a primeira coisa que precisa para acontecer o milagre, porque até mesmo se não houver impossibilidades, não há razão de ter milagre. São coisas apenas ordinárias, coisas previstas que qualquer um pode fazer. Mas quando nós temos uma causa impossível, sabe, isso daí eu chamo de a matéria-prima para o milagre acontecer. Só que não adianta apenas nós termos as impossibilidades. Além das impossibilidades, das causas impossíveis, segundo ponto, que nós precisamos para o milagre ser estabelecido é a fé. A fé já é a ferramenta que ativa o milagre, sabe por quê? Porque Deus, ele não atende necessidades. Deus não atende às necessidades, Deus atende fé. Quando você tem fé, quando Deus vê que você tem fé, que você confia, que você acredita na capacidade do que Ele pode fazer, sabe, é isso que chama a atenção de Deus, é isso que ativa o milagre para que se estabeleça. Porque se não fosse isso, todas as necessidades de todas as pessoas, sempre que alguém tivesse algum tipo de impossibilidade, aconteceria. Ninguém nunca mais teria qualquer tipo de problema. Mas o que faz a diferença, o que move o sobrenatural é a fé, é o que ativa o milagre. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Se a gente abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 8, no verso 40, eu já até deixei anotado aqui no celular mesmo, para não ter que perder tempo aqui, para a gente poder ganhar tempo. Livro de Lucas, capítulo 8, do 40 ao 48, diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo,
um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. A sua única filha, cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não podia permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vá em paz. Então, nesse texto tem uma outra, não é outra versão, é num outro evangelho que eu peguei o de Lucas, mas eu acho que, se eu não me engano, a de Mateus. Tem uma versão que diz que a mulher diz, quando ela foi se encontrar com Jesus, ela dizia em seu coração: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Então ela tinha fé para que, se ela tão somente tocasse na orla, ela seria curada. Ela acreditava, e porque ela cria dessa maneira, ela foi curada. Eu costumo dizer que ela inaugurou um novo método de cura, porque até então nunca se ouviu que alguém foi curado apenas por tocar em Jesus. A maioria das pessoas eram curadas quando Jesus tocava nelas, quando Jesus chamava, quando Jesus liberava uma palavra, e as pessoas assim eram curadas. Mas essa mulher inaugurou um novo método. Ela dizia: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E Jesus, ele diz o que no final? Filha, a tua fé te curou. Sabe, a gente pode até perceber que Jesus, ele estava sendo apertado por todos os lados pela multidão, tanto que Pedro até retrucou, com Jesus: mas Senhor, a multidão toda te aperta, como assim você questiona quem foi que me tocou? Queridos, naquela multidão, eu acredito que aquela mulher não era a única ali necessitando de um milagre, necessitando de um toque, necessitando de uma cura, sabe? Aquela multidão toda, por que aquela multidão toda apertava Jesus? É porque todos ali precisavam de algum milagre na sua vida, todos precisavam de um toque de Jesus, porém nenhum deles recebeu uma cura por esbarrar em Jesus, porque eles tinham, a fé deles era da seguinte forma: se Jesus, ele tocar em mim, se Jesus, ele orar por mim, eu vou ser curado. Então aquela mulher inaugurou um novo modo de ativar um milagre, porque ela creu no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Então, um outro exemplo de fé que nós podemos ativar a fé, um milagre através da fé, é do centurião romano. O centurião romano tinha um servo que estava muito doente, e ele mandou os servos para chamar Jesus para curar. Quando Jesus estava a caminho da casa desse centurião, ele falou para Jesus assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque o que acontece? Eu estou debaixo de autoridade, eu sou submisso à minha autoridade. Dessa mesma forma, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade também. Eu digo a esse: vai, ele vai. Eu digo a outro: vem, ele vem. Eu digo a um servo: faz, e ele faz. Então, da mesma forma que eu estou debaixo de autoridade, tem pessoas debaixo da minha autoridade.
Eu creio que o Senhor tem toda a autoridade sobre a enfermidade, sobre os enfermos. Basta o Senhor liberar uma palavra e o meu servo ficará curado. Então, Jesus, depois ele diz assim, cara, eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa, sabe? Então, o centurião também inaugurou um novo método, sabe, do milagre acontecer, o método de que Jesus não precisava nem ir na casa dele. Jesus, ele apenas precisava liberar uma palavra e o servo dele seria curado. E Jesus falou, vai, seja feito conforme a sua fé, e dê exatamente dessa maneira. Quando o centurião chegou em casa, o servo dele tinha sido curado naquele exato momento em que Jesus liberou aquela palavra. Então, queridos, a fé é o que ativa o milagre, não a tua necessidade. Sabe, às vezes você pode estar passando por tempestades, por dificuldade, você pode estar, o impossível, as impossibilidades pode ter batido a tua porta e você não sabe o que fazer, você precisa de um milagre. Mas Deus só está esperando você dar um passo de fé para o milagre se manifestar na sua vida. Seja ousado, queridos. Não se detenha, não se intimide. Sabe, os milagres, só quem experimenta milagres são aqueles que estão dispostos a sair da sua zona de conforto para poder dar o passo de fé. O maior exemplo é quando Pedro estava no meio do mar agitado, com o vento forte, e Jesus ele vem andando sobre as águas. Nesse momento que Jesus vem andando sobre as águas, todos começam a ficar com medo, que é um fantasma. Aí Jesus fala, calma gente, sou eu. Aí Pedro começa a olhar fixamente para Jesus, e eu começo a imaginar, no momento que Pedro coloca os olhos em Jesus, ele começa a lembrar de quem Jesus é. Ele começa a lembrar do homem que fez o paralítico andar, o homem que deu vista aos cegos, o homem que fez o surdo ouvir, o homem que de um tempo atrás estava dormindo no barco no meio de uma tempestade, onde todos estavam com medo de naufragar, e Jesus ele tinha paz que excedia todo entendimento, porque Jesus ele conhecia quem ele era. Então Pedro começa a lembrar, cara, Jesus quando ele levantou despertou do sono no meio daquela tempestade, ele apenas deu uma ordem e o mar se acalmou, o vento parou e houve grande bonança. E Pedro está ali olhando para Jesus, lembrando de tudo aquilo, de quem Jesus era, e Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus falou, vem filho. Aí Pedro ele vai ousadamente, olhando para Jesus, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas. Note, querido, que ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, porque ele foi o único que teve a ousadia de sair da zona de conforto, de dar o passo de fé. Sabe por que os outros discípulos não tiveram a mesma coragem que Pedro? É que provavelmente todos os outros discípulos eles mantiveram seus olhares nas circunstâncias, no vento forte, no mar agitado. Pedro saiu do barco olhando para Jesus. Aí a palavra de Deus continua dizendo que no momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar também, como os outros discípulos, as circunstâncias, ele começa a afundar. Mas no momento que ele começa a afundar, ele clama socorro por Jesus, e Jesus estende a mão no mesmo momento e levanta ele e leva ele em segurança para dentro do barco. Sabe, queridos, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, podem ser difíceis, impossíveis de se resolver, mas se você crê, Deus ele não vai te desamparar. Deus ele espera que você dê um passo de fé, e quando você dá um passo de fé, Deus ele vai fazer o milagre acontecer. Mas se por acaso você tirar os olhos de Jesus no meio do caminho, não fique preocupado. Quando você começar a afundar, Deus ele vai estar ali pronto para estender a mão, para te socorrer na hora certa. Deus ele nunca chega atrasado. Por isso, queridos, o lugar mais seguro é correndo risco com Deus do que você estar no lugar sem a presença dele, onde Deus não está no mesmo barco que você. O lugar mais seguro não é dentro do barco, distante de Deus, longe de um relacionamento com Deus. O lugar mais seguro é no meio do mar agitado,
caminhando ao lado de Jesus sobre as águas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus, Ele quer te fazer andar sobre as águas, e eu creio que o Senhor está preparando um novo tempo na tua vida, e eu quero orar por você agora. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Deus, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, produza, Senhor, no nosso coração a fé, Senhor Jesus, que nos faz andar sobre as águas. A fé, Senhor, que nos dá a ousadia de sairmos da zona de conforto e darmos o passo de fé segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos mover segundo a tua palavra e não segundo as circunstâncias. Senhor, mesmo que não faça sentido algum, se o Senhor está nos dando um direcionamento, se o Senhor está dando direcionamento, trazendo resposta de oração para alguns aqui que estão me ouvindo, Deus, dá a essa pessoa a ousadia, Senhor, de dar o passo de fé. Deus, eu não sei qual é a necessidade de cada um aqui, não sei se é uma necessidade financeira, se é uma necessidade no seu relacionamento, ó Deus, no seu casamento. Deus, eu não sei qual é o passo de fé que cada um aqui precisa dar, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes, ó Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, por favor, não nos deixe naufragar na fé, e não nos deixe, Senhor, ficar na zona de conforto, porque, Senhor, nós temos aprendido que a zona de conforto nos priva de viver o extraordinário, nos priva de viver o milagre. A zona de conforto, Senhor, tem nos privado, Senhor Jesus, de viver a plenitude das Tuas promessas na nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço, dê a ousadia a cada um de nós para vivermos, ó Pai, uma vida extraordinária na Tua presença. Aumenta a nossa fé, ajuda-nos, ó Pai, na pequenez da nossa fé, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, dê aos Teus filhos, a cada um de nós que somos Teus filhos, uma semana extraordinária, uma semana de experiências contigo. Fala, Senhor, ao coração de cada um daqueles que se relacionarem com a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, renova-nos nessa semana, Senhor, dá-nos uma semana extraordinária, dá-nos experiências contigo, Senhor, revela-nos, ó Pai, a Tua palavra toda vez que abrirmos ela para ler. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo hoje, e que aqueles que vão me ouvir posteriormente, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar o teu coração com essa mensagem, com essa palavra. E mais uma vez, não se esqueça de acionar aí o sininho, dar um like aí para me ajudar no canal e se inscrever para vocês não ficarem de fora das próximas mensagens. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.